Olá, galerinha do nosso canal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto muito importante, muito interessante para a formação de vocês, geralmente abordado no segundo ano do ensino médio, que é o renascimento, muito cobrado nos exames externos, nos pré-vestibulares e do Enem. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, dê um like, deixe um comentário, compartilhe com seus colegas de classe e vamos para o vídeo. Bem, para a gente se situar melhor, vamos ver aqui o que o Renascimento vai enfatizar nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Bem, é um período que vai enfatizar alguns novos valores e entre eles vai se valorizar a cultura laica, em detrimento da cultura cristã. Vai se valorizar também o pensamento racional e científico, não feudal, não baseado na filosofia escolástica da igreja. Vai haver aqui uma supremacia do pensamento racional e científico sobre o pensamento teológico cristão da Idade Média. Vai apresentar-se como um movimento de entrelaçamento de novos e antigos valores, refletindo o seu caráter de transição. E vai buscar subsídios na cultura clássica greco-romana lá atrás, E assim vai ser um momento de eclosão de manifestações artísticas, filosóficas e científicas, próprias desse novo mundo urbano e burguês, em contraposição ao mundo rural e feudal da Idade Média. Não vai ser uma simples renovação da cultura clássica greco-romana, e muito menos um renascer cultural. Vai ser algo bem mais do que isso. Vai se inspirar na antiguidade clássica, sobretudo no antropocentrismo, o homem no centro dessa nova sociedade urbana e burguesa capitalista, do mundo moderno, em contraposição ao teocentrismo medieval feudal, da Idade Média, que se baseava muito na filosofia escolástica da igreja. Então nós vamos ter aqui uma transição do teocentrismo feudal para o antropocentrismo moderno. E visava também recuperar valores que interessavam ao novo mundo urbano e comercial. Próprio das mudanças em curso, ele vai negar o período anterior, vai fazer críticas pesadíssimas ao regime feudal, como por exemplo, colocar o nome de Idade das Trevas. A antiga ordem social medieval. Na Idade Média, as pessoas tinham sua posição social bem definida na hierarquia da sociedade europeia. Ou você era servo, ou você era senhor. Ou você era vassalo, ou você era suzerano. Ou você era um mestre, ou você era um aprendiz. Ou seja, cada pessoa ocupava um determinado lugar nessa rígida estrutura social medieval. Com o desenvolvimento das atividades comerciais, das atividades mercantis, com o renascimento urbano, o renascimento comercial, a volta do uso da moeda, o surgimento dos bancos, o fortalecimento da classe burguesa, dos pequenos e médios comerciantes, das oficinas de artesãos se articulando em grandes ligas para amplificar sua atividade mercantil, o século XV começa a demonstrar que ocorre um movimento muito interessante, que é o de desestruturação na sociedade feudal. As pessoas agora passaram a manifestar suas potencialidades para produzir, para criar, para comercializar. E assim, o individualismo começa a emergir em oposição ao antigo coletivismo, que era uma característica da sociedade medieval, baseada no rebanho cristão. Portanto, o modelo rígido da hierarquia social feudal não atende mais aos interesses e às necessidades desse novo homem que surge agora no final do século XIV para o século XV. O surgimento do humanismo. Os estudiosos desse período vão buscar agora novas explicações racionais para compreender a origem do mundo, para compreender o homem, para compreender a organização social. Eles não vão mais se contentar com as respostas prontas e acabadas da cultura cristã, orientado pela Igreja Católica. Agora ocorre uma diminuição do teocentrismo na mentalidade medieval. Teocentrismo é aquela ideia de Deus no centro do mundo.
Agora, essa ideia teocêntrica já não atende mais às necessidades dessa nova sociedade que emerge no final da Baixa Idade Média, né? Início da Idade Moderna. Agora vai prevalecer um antropocentrismo, o homem no centro do mundo. Essas duas ilustrações laterais nos permitem, né, visualizar um pouco desse movimento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Na imagem acima a gente vê, né, Deus criando o homem, o primeiro homem, Adão. Já na imagem de baixo a gente vê o homem no centro, né, desse universo. Ele agora é criatura e criador. Ele agora produz literatura, cultura, geografia, história, geometria, matemática, engenharia, a partir de suas próprias percepções, utilizando agora o pensamento racional. O humanismo do século XV e XVI. O humanismo vai defender que o homem é criatura e criador do próprio mundo em que vive. E assim, os intelectuais humanistas vão descolar o mundo material do mundo sobrenatural, do mundo teológico, do mundo metafísico. Agora o mundo deve explicar o próprio mundo. Os homens devem compreendê-lo a partir dele próprio, né? Então, os intelectuais humanistas agora vão se dedicar ao estudo da natureza, né? Da biologia, da química, da física, o estudo das artes, das técnicas, e vão se voltar para os sábios da antiguidade clássica, Aristóteles, Platão, Sócrates, a partir do latim e do grego. E assim eles vão buscar construir novos conhecimentos a partir dessas novas conclusões tiradas desses sábios e de suas pesquisas, utilizando agora o método científico, né? Que vai se basear na racionalidade e na observação. E assim ocorre o avanço do humanismo para outros aspectos da vida humana. E assim o humanismo foi sendo expandido e aplicado por pintores, arquitetos, escritores, professores, estudantes e cientistas. E agora vão passar a questionar, a discutir as concepções de sociedade e natureza, né, elaborados por filósofos e teólogos até então. Portanto, é importante a gente traçar aqui um paralelo entre a cristandade medieval e o humanismo. Quais eram os valores da cristandade medieval? Bem, eles defendiam a submissão da sociedade, né, a Deus, a prática da piedade, da mansidão e da disciplina. Já os humanistas enfatizavam outros valores para essa nova sociedade urbana, capitalista, né, e moderna, né, que era a curiosidade intelectual, o espírito crítico, a capacidade empreendedora e o desejo de aventura e exploração do mundo. A renascença do século XV ao século XVI. Nesse contexto histórico, sob inspiração do humanismo, vai se desenvolver entre o século XV e XVI um movimento cultural urbano que atingiu as elites das cidades italianas, né, Florença, Veneza e Roma, que nós vamos chamar de renascimento cultural ou científico, né? O renascimento e suas influências. Apesar da forte influência da cultura greco-romana nesse movimento humanista, o Renascimento não foi um simples retorno à antiguidade clássica greco-romana, né? Muitos renascentistas eles estavam marcados por elementos do cristianismo, ainda que desejassem reformá-lo. E isso é visível nas obras, né? A presença de valores e elementos da cristandade. Também houve uma renovação no tratamento de várias questões culturais a partir do humanismo. Como a gente pode ver aqui nessas ilustrações, né, o renascimento artístico nas artes plásticas, ele vai se inspirar na cultura greco-romana, buscando equilíbrio, elegância, realçando as luzes, desenvolvendo a pintura a óleo, né? E vai desenvolver o que foi muito revolucionário para a época, a técnica da perspectiva, né? Que é a técnica da profundidade em 3D, muito visível nesse quadro de baixo, né? Da Santa Ceia. Portanto, a gente pode ver que o movimento renascentista ele vai mesclar elementos pagãos com elementos cristãos, né? Valores feudais e valores modernos. O Renascimento italiano. É na Península Itálica, né, que vai ser o berço do renascimento artístico, como nós já estudamos em aulas anteriores, né, com as cruzadas libertando o mar Mediterrâneo, né, do controle dos muçulmanos, o comércio entre Oriente e Ocidente vai se fortalecer e as cidades italianas vão ser as primeiras a se beneficiar com esse comércio entre Oriente e Ocidente. Portanto, são as cidades ricas italianas que serão um contexto propício para o surgimento do Renascimento, né? Nós vamos ter aqui o surgimento dos principais artistas, né, como Leonardo da Vinci, que vai se destacar nas ciências e nas artes, né, em telas e afrescos, entre eles a Última Ceia e Mona Lisa.
Vamos ter também Rafael Sanzio, né, que atendendo ao Papa Júlio II e o Leão X, ele vai produzir afrescos para decorar o Palácio do Vaticano e vai celebrizar, né, as pinturas das Madonas, né, que era a Virgem Maria com o menino Jesus. Outro grande artista do Renascimento vai ser Michelangelo, né, que foi pintor, escultor e arquiteto e deu à sua obra sentimento, emotividade. Né? Ele vai pintar os afrescos da Capela Sistina no Vaticano, né, como Moisés, Pietà, e vai projetar a cúpula da Basílica de São Pedro em Roma. A expansão do Renascimento. Agora, no segundo momento, o Renascimento começa a se expandir da Península Itálica para outras regiões da Europa. E aí nós vamos ter na França, François Rabelais, né, que vai escrever Garganta e Pantagruel. Na Inglaterra, William Shakespeare, né, entre outras obras e peças de teatro, ele vai escrever Romeu e Julieta. Né? Na Espanha, Miguel de Cervantes com Dom Quixote de la Mancha. Em Portugal, Luís Vaz de Camões, né, com os Lusíadas. O aumento da produção cultural. Durante o Renascimento vai haver um aumento na produção cultural. Né? Vai haver também mudanças na qualidade dessa produção e mudanças na quantidade dessa produção cultural. E isso vai se dar em virtude do surgimento da imprensa de tipos móveis, né, e dos mecenas. A imprensa de tipos móveis, de Johann Gutenberg, né, o alemão, né, que vai criar a imprensa de tipos móveis de metal. Isso vai ser um grande passo na representação do conhecimento, né, na produção do conhecimento em maior escala. E assim, aquela produção literária que era feita pelos monges copistas da Idade Média, né, que demorava muito para reproduzir uma obra, um livro, gerava muitos erros, né, de tradução, de ausência de trechos, porque os monges cansavam, dormiam, né, durante o período de cópia daqueles livros. Né? Agora não, agora a cópia dessas obras vai ser feita através dessa máquina aqui, né, de Johann Gutenberg. Isso vai ser uma revolução para a época. Né? Um século depois, a Europa vai ter mais de 100 tipografias espalhadas pelo seu continente, né, produzindo 9 milhões de exemplares, né, de cerca de 40 títulos. Os mecenas. Bem, os mecenas eram aquelas pessoas ricas que passaram a estimular, a financiar, a patrocinar artistas intelectuais renascentistas. Os mecenas geralmente eram banqueiros, monarcas, papas e ricos comerciantes, como a família dos Médicis em Florença e a família dos Sforza em Milão. Novos valores e procedimentos científicos. Né? Ao longo do século XV e XVI, a ciência europeia vai passar por essa renovação e os pesquisadores agora vão passar a valorizar a razão e a experimentação, procurando estudar aspectos da natureza e da sociedade sobre essas novas perspectivas. Né? Eles vão sofrer de início a resistência daqueles que defendiam, né, as tradições medievais culturais cristãs. Mas a teoria heliocêntrica. Essa teoria, que foi desenvolvida aqui no Renascimento, ela vai chegar à conclusão de que a Terra e os demais planetas se movimentam em torno do Sol. Essa descoberta será do padre e astrônomo Nicolau Copérnico. Em sua obra Da Revolução das Esferas Celestes, essa obra vai ter dificuldade de ser publicada porque a Santa Inquisição não vai permitir que os dogmas da Igreja Católica sejam questionados. Eles tinham a teoria geocêntrica de que a Terra era um centro fixo em torno do qual giravam os demais corpos celestes, porque para o clero católico, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e ele é o ser mais importante da criação, o planeta Terra também deverá ser o planeta mais importante da galáxia, não poderá ser um planeta secundário. Né? Então, Nicolau Copérnico, né, foi perseguido pela Igreja porque sua teoria heliocêntrica derrubava a teoria geocêntrica da Igreja Católica medieval. Johann Kepler e Galileu Galilei. Tanto Kepler quanto Galileu examinaram minuciosamente a teoria copérnica e passaram a defendê-la. Galileu Galilei chegou, portanto, a ser acusado de herege pela Inquisição da Igreja Católica e, para se livrar da morte, teve de negar suas convicções.